Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de uma arma que foi empregada pelos samurais para policiamento durante o período feudal, né? Estou falando do jutê. Bom, antes de a gente falar do jutê, eu gostaria de comentar um pouco a respeito do contexto, né, para vocês entenderem para que era usada essa arma, né? Bom, os samurais, durante o período de guerras, eles eram guerreiros, né, eram soldados que lutavam no campo de batalha, né, contra outros samurais e outras províncias, né? Enquanto que no período de paz, a responsabilidade deles era de policiamento, né, e administração da província. E isso fazia parte também da parte de deter criminosos, né, seja se fossem eles camponeses, comerciantes ou outros samurais que estivessem cometendo crime ali na província, né? Muitas vezes esses criminosos tinham que ser presos, né, detidos, encaminhados para um julgamento, né, e sentenciados a uma pena, né? E muitas vezes era necessário capturar criminosos que estivessem armados, né, que poderiam estar ali com espadas, com outras armas, né? E bom, nesse contexto que é empregado certas armas japonesas, como por exemplo o caso do jutê, né? Antes de mais nada, tem uma outra arma parecida com o jutê que foi empregado em tempo de guerra, que chama kabuto wari. Kabuto wari quer dizer quebra-cabuto. Kabuto é o capacete da armadura do samurai, né? E o kabuto wari ele pode romper, né, as placas do capacete do samurai, e se caso ele for empregado para atacar os braços também, ou os membros do adversário, ele tem um poder de contusão bem grande, porque é uma arma pesada, né? E o jutê é mais ou menos semelhante, tá? Com a diferença que o Kabuto-Wari é especializado para arrebentar a armadura, né? E é uma arma pequena também, do tamanho de uma espada curta, né? Tamanho de uma wakizashi, talvez o tamanho de uma tanto. Mas o jutê, bom, e aí a gente chega ao jutê, né? Que é essa arma, né? É uma haste de metal com um gancho, né? Esse aqui fui eu que fiz, então ele está meio feio assim, né? Mas a ideia da arma é basicamente isso aqui, né? Bom, e o jutê não era a única arma empregada para prender e desarmar bandidos. Então, antes de mais nada, os samurais que tinham que prender aqueles criminosos poderiam se deparar com um criminoso que poderia estar armado com uma faca, com uma espada curta, ou até mesmo com uma espada longa, né? E esse indivíduo poderia ser treinado ou não. Então, esses samurais que faziam esse policiamento muitas vezes utilizavam uma proteção do corpo, né, que chama Kusari Katabira, que é uma jaqueta feita de cota de malha, né, que se utiliza por baixo do kimono, né, e ela impede que cortes de espadas e de facas atinjam o seu corpo, né. Então você tem uma malha, né, de arame, de ferro, né, e nenhuma lâmina corta ferro, né. Então contra cortes aquela jaqueta te protege. Então dá uma proteção legal aí para que você consiga administrar essa situação, né, e desarmar um indivíduo que está armado com a faca. Bom, além disso, também os samurais tinham armas longas parecidas com lanças, mas não eram armas letais, né? Então, por exemplo, ao invés da ponta convencional de uma lança, existia uma arma chamada Sodegarami, que ao invés da ponta da lança haviam ganchos, né? Ganchos metálicos de ferro, né? E uma parte toda cheia de espinhos, né? E a função dessa arma era enroscar na manga do kimono do bandido, né? E aquela parte cheia de espinhos na arma era exatamente para impedir que o criminoso tentasse segurar a arma, né? Para controlar aquela arma de captura, né? O Sodegarami é um deles. Um dos outros é o Sazumata, que inclusive é uma ferramenta para prender bandido que é utilizado até hoje, tanto no Japão quanto na China. Mas ferramentas tão grandes assim como Sazumata, Tsukubo e Sodegarami eram ferramentas mais para quando você sabia onde estava o bandido, né? Então você sabe que o cara está escondido dentro de uma casa, você junta um grupo de samurais, cada um pega um Sazumata, um Sodegarami, um Tsukubo, vão lá,
E um monte de gente vai lá com aquelas armas longas, né, e captura o cara de longe, né, prendendo ele e depois subjugando o indivíduo. Mas no dia a dia, muitas vezes poderia ser a situação de que o samurai não estava portando essas armas maiores e mais pesadas, né? E aí entra a função do jutei. Bom, jutei significa 10 mãos, tá? Porque essa ferramenta tem a capacidade de amplificar a força do usuário. É meio clichê, né? Isso praticamente todo mundo já sabe, né? Mas como que se utiliza o jutei, né? Bom, primeiramente, numa situação de um indivíduo que está desarmado, né? Então, um camponês que estivesse causando algum transtorno, coisas desse tipo, né? E tivesse que ser capturado e preso, o jutei é basicamente um porrete, né? Então, golpeando com o jutei, dá para subjugar o indivíduo pela dor, né? E por lesão realmente. O jutei tem facilidade para quebrar um braço ou uma mão de uma pessoa, né? Uma pancada disso aqui não é brincadeira. Apesar de ser pequeno, isso aqui é aço maciço, né? E é pesado. E também poderia ser empregado para aplicar estrangulamentos, né? Utilizando a haste, né? E assim capturar aquele indivíduo, fazer uma chave, coisas desse tipo, né? Inclusive até mesmo o gancho da arma poderia ser empregado para dar alguma chave nos dedos de uma pessoa, né? Então, o jutei pode ser empregado dessa forma como um porrete contra adversários desarmados, né? Você tem a vantagem de você ter uma arma e você pode atacar. Escalando um pouco a situação, você poderia se deparar com um camponês que estivesse armado com uma faca, né? Seja uma faca de cozinha ou um tipo de facão japonês que era empregado na lavoura, né? E um trabalho com madeira, né? Então agora você já tem uma situação diferente, né? Você tem um indivíduo armado com uma lâmina curta. Mas no caso da Tanto, você ainda não tem muita possibilidade de tentar capturar a lâmina do adversário utilizando o jutei, porque a Tanto pode ser uma lâmina um pouco mais curta, né? A Tanto ela pode chegar a ter 30 centímetros de lâmina, pode ser uma Tanto um pouco mais comprida, mas poderia ser uma Tanto um pouco mais curta, né? Como essa aqui que eu possuo, né? Que tem uma lâmina de 7 polegadas. Não é uma lâmina muito grande se comparado com uma espada, mas é uma lâmina considerável aí, se tratando de uma faca, né? E nesse caso, o jutei seria empregado para desarmar mais com pancada realmente, né? Tentando golpear a mão do adversário que está utilizando a lâmina, né? Poderia segurar esse braço do adversário e dar essa pauladona na mão dele para quebrar a mão dele e ele soltar a arma. Agora, só para exemplificar aqui também, com o caso de uma wakizashi, né? O jutei poderia ser utilizado tanto para bloquear, né, esse golpe, fazer a lâmina cair aqui dentro, né, e capturar essa lâmina, ou até mesmo fazer uma captura um pouco diferente, né? Você desvia a arma do adversário para um lado, né, e captura essa espada, né, com o jutei. E aí você consegue manipular, consegue tomar essa arma do adversário, né? Mas aqui, agora você já não está mais utilizando tanto o jutei como um porrete para bater no adversário. Você até pode, né? Especialmente no caso da wakizashi, né? Se você conseguir evitar o golpe, você consegue alcançar, né, e atingir o seu adversário no braço com o jutei, né? Quebrar o braço dele e desarmar ele. Mas, caso você venha a utilizar o jutei com a parte do gancho, né, na parte de capturar realmente a lâmina, aí você começa a trabalhar com o jutei de uma forma um pouco diferente, né? Controlando a arma do adversário, neutralizando aquilo que oferece risco, né? Então, depois que você controlou essa arma, que ela não pode mais se atacar, porque ela está presa, né? Você consegue aplicar uma chave, né, alguma coisa, né, e tomar essa lâmina do seu adversário, desarmar o seu adversário e depois dominar esse indivíduo, né? Lembrando, o jutei não era a única ferramenta que estava disponível para os samurais para cumprir essa tarefa, né? Mas apesar disso, é uma arma que foi bastante empregada durante a história do Japão para a parte de policiamento. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.